Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, nesse dia tão especial para nós, domingo, o dia do Senhor, dia em que nós celebramos festivamente o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você agora a abrir bem o seu coração, para que nós possamos saborear a liturgia da palavra, tudo aquilo que a igreja hoje quer nos ensinar. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa festa, ela é muito importante para a nossa vida de fé. Por quê, Frei? Porque Jesus, hoje, ele vai até o Rio Jordão, ele aceita ser batizado por São João Batista. Jesus entra na fila dos pecadores, sem precisar, porque ele não tem pecado. Ele se faz solidário a nós. E como diz os santos padres da igreja, Jesus entra na água não para ser purificado, porque ele não precisava, mas para purificar aquelas águas. As águas do batismo nas quais nós fomos batizados. E hoje eu não queria tanto, seguindo aqui uma reflexão do meu querido confrade, cardeal Raniero Cantalamessa, nesse livro, O Verbo se fez carne, Meditações do Evangelho, ele disse que o batismo, nós podemos falar do batismo na vida de Jesus, mas nós podemos e devemos também falar do nosso batismo. Gente, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, a gente vai ver como o batismo era significativo na vida dos primeiros cristãos. Era feito um longo caminho catecumenal para que alguém fosse aceito no seio da comunidade. Na Páscoa, depois de um longo caminho de preparação, aqueles irmãos eram batizados e passavam a fazer parte da comunidade, como os novos cristãos. E isso era não somente um rito, mas um estado de vida. E era exatamente sobre isso que eu queria falar. Com o passar do tempo, o batismo começou a ser feito, os batismos de massa, porque
o rei, o imperador, era cristão, então todos passavam a ser cristãos também. Muitos passaram a ser cristãos não por convicção. Aqueles que tinham sido aceitados ser cristãos perdiam a sua própria vida, eram perseguidos e mortos, devorados pelas feras, queimados vivos, esfolados vivos, pelo fato de serem cristãos. Mas depois que começou a acontecer os batismos de massa, houve um esfriamento. Ser cristão era quase que uma conveniência social. Por isso que muitos foram para o deserto, viver a radicalidade do seu batismo. E isso foi passando de geração em geração e a gente começou a fazer do batismo um momento apenas ritual. Eu fui pároco durante 7 anos. Quantas e quantas vezes eu perguntava aos pais, por que você quer batizar seu filho? Ah, porque o bichinho está se assustando. Ah, porque eu tenho medo do bichinho morrer pagão. Ah, porque eu tenho medo de quebrante. Ah, porque eu quero que os padrinhos dê presente. Tudo, menos o verdadeiro sentido do batismo. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. O batismo como uma condição para a salvação. E hoje nós precisamos retomar na nossa vida o sentido original do que é ser batizado. Batismo não é simplesmente para fazer uma celebração bonita, para tirar foto, para depois ter o almoço e ter a comemoração. Não é somente para isso. É principalmente para fazer um novo cristão. E aqui eu quero falar de 4 coisas, 4 elementos do batismo que a gente precisa assumir como estado de vida. Primeiro, a renúncia ao pecado. Renunciar ao pecado. É inadmissível um batizado que não renuncia ao pecado. Por isso que hoje também a gente vai fazer a renovação das nossas promessas do batismo. A gente renuncia ao demônio, ao autor e princípio de todo o mal, renuncia ao pecado. Preciso renunciar. Segundo, receber o Espírito Santo. O Espírito Santo que nós temos a graça de receber no nosso batismo, mas que às vezes fica trancafiado dentro de nós. Como diz São Paulo, não contristeis o Espírito, porque o Espírito não consegue fazer em nós, porque a gente não deixa. A gente não deixa ele fazer o que ele tem que fazer, que é nos santificar. Um batizado precisa se deixar ser movido e conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Uma vida segundo o Espírito Santo. Terceiro, tornar-me de fato filho de Deus. Gente, com o batismo nós nos tornamos filhos de Deus e como filho nós somos herdeiros da salvação. Às vezes a gente esquece que nós somos filhos de Deus e a gente se submete a cada situação de pecado, a cada coisas que nós vamos assumindo na nossa vida que vai tirando da nossa consciência quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Eu não sou qualquer pessoa, não. Você não é qualquer pessoa, não. Você é filho de Deus. Herdeiro da salvação. E por último, assumir de fato. Ser um outro Cristo no mundo. Cristão, ser um outro Cristo no mundo. Levar ao mundo a salvação. Levar ao mundo a boa nova. Lutar pela salvação das almas. Construir o reino de Deus nesse mundo. Tome consciência disso. Renuncie ao pecado. Acolha o Espírito Santo.
Viva como um verdadeiro filho de Deus e lute, busque construir o reino de Deus nesse mundo para salvar as almas. Eu tenho certeza que vivendo assim você vai ser um autêntico batizado. Um verdadeiro batizado. Alguém que assume de fato o que é ser batizado. Não somente de tradição, mas de convicção. Para concluir, eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, creio que é uma música do Padre Zezinho, que ele diz assim: viverei como fui batizado, eleito, provado e chamado, converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado, converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Viverei como eu fui batizado, eleito, provado e chamado. Que a gente possa assumir o nosso batismo, a nossa vida cristã, para assim agradar o coração de Jesus e fazer a diferença no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem, curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.